Sejam muito bem-vindos ao canal Mesa de Debates. Eu sou Guilherme e vai começar aqui mais uma entrevista, né? Hoje o tema, né, que nós vamos, né, conversar, né, vai ser em relação à reforma do ensino médio. E eu tô aqui, né, com o João Safalão, né? É, para trocar essa figurinha aqui com a gente, né? O João, né? Então, tudo bem, João? Você está na escuta, primeiramente? Tô aqui. Tive um Então, probleminha aqui, mas tá tudo certo. então, maravilha. Então, antes da gente começar o nosso papo, por favor, se apresente. Bom, eu sou professor do Estado, meu nome é João Zafalão, eu sou professor de História efetivo da rede pública e sou da direção executiva da APOESP e também do Diretório Estadual do PSOL de São Paulo. Então, maravilha, João. A primeira pergunta que eu te faço, né, em relação ao nosso tema, né, proposto, a reforma do ensino médio, né, o que seria essa reforma? Então, Guilherme, o governo ele tem alguns anos tentado, digamos, reestruturar a educação pública para encaixar no novo modelo de mercado que eles têm, né? O novo mundo, digamos, que eles estão criando é um mundo com uma profunda desregulamentação do mercado de trabalho, né? A maioria dos empregos, ou grande parte dos empregos, são empregos informais, muito trabalhador de aplicativo, muita gente precarizado mesmo. E os poucos empregos que têm direitos, eles estão sendo reduzidos, sendo atacados. A escola, ela teve a sua história preparar, né, os jovens para o mercado de trabalho, ou para a universidade, ou para a cidadania, que é o que se diz a Constituição. O problema é que, com essa mudança, digamos, né, que alguns chamam de nova morfologia do mundo do trabalho, eles tentam criar na escola um caminho onde os estudantes seriam responsáveis pelo seu itinerário de formação, portanto, eles são responsáveis pelo seu sucesso ou seu fracasso no mundo do trabalho. Então, a reforma do ensino médio, ela tem esse objetivo. Eles fizeram uma mudança profunda na educação já há 2 anos atrás, com o que eles chamam de Projeto Inova, e agora a reforma do ensino tem um grande objetivo que é reduzir drasticamente o conteúdo programático curricular dos estudantes, então reduz as disciplinas, aquilo que é a ciência, aquilo que é a arte, aquilo que a humanidade desenvolveu historicamente, para fazer um curso, digamos, mais rápido, num certo sentido, mais aligerado e mais focado centralmente em temas como empreendedorismo, como tomar decisões, algo que ganha muita força, mas que, em última instância, tenta responsabilizar o próprio estudante pelo seu itinerário profissional e pelo seu sucesso e seu fracasso escolar. Então, na verdade, eu diria que é uma reforma estruturante da educação, profundamente neoliberal, que tem como objetivo tirar, digamos, a responsabilidade real dos governos, dos grandes empresários da situação que a gente vive hoje e passar para cada um se responsabilizar pela sua própria vida, como se fosse possível, né? Como se cada um de nós, de fato, tivéssemos como ter uma escolha nesse mundo, né? Que não tem. Então, é um individualismo que não é de fato, né? A escola tenta convencer os estudantes que eles têm autonomia nas suas escolhas, quando, na verdade, eles estão submetidos a uma lógica do capital que impõe empregos terríveis. Então, a escola tenta se adaptar a cumprir esse papel. Acho que é por isso que tem bastante resistência, inclusive, a isso, porque é uma redução do aprendizado, do conhecimento científico e cultural. Ô, João, e eu acho que a gente caberia a seguinte pergunta aqui, né? Para você, qual que deveria ser o papel da escola? Eu acho, Guilherme, que a escola ela tem um primeiro papel, ou deveria ter, que é garantir assim, ó, tudo que é ciência, tecnologia, arte, cultura, não é algo individual. Isso é uma produção coletiva, historicamente desenvolvida. Então, o objetivo da escola, em primeiro lugar, é inserir toda a juventude no conhecimento básico de ciências e tecnologias, das artes, né? Esse seria o básico para poder ter uma inclusão efetivamente social. Esse seria o básico. Claro que respeitando a realidade de cada um, mas centralmente trabalhando com o aprofundamento do conhecimento global, porque com esse conhecimento global você pode
inclusive em compreender as necessidades de transformação social que a gente tem nesse mundo, nesse país, né? No mundo todo, com certeza, no Brasil, com certeza também, né? Que é essa desigualdade profunda, é um país com alguns bilionários e tem gente brigando na fila do osso. E isso é parte do que a educação é parte de tentar construir o caminho para a transformação social. Os projetos que são impostos, curriculares, e o controle sobre o trabalho dos professores que tem aumentado, é justamente para impedir essa liberdade de pensamento. Na verdade, eles diziam que eles defendiam a escola sem partido, né? Mas, na verdade, eles estão impondo uma escola com o partido da classe dominante, o partido das ideias neoliberais, do pouco conhecimento. Eu acho que a escola teria um papel de tentar construir essa relação. E ainda há resistência, ainda há na escola um pouco esse processo acontece, mas é reduzido. Na prática, existe um controle muito grande do currículo e do trabalho profissional dos professores que tenta impedir um pouco essa relação mais livre, vamos dizer assim, do cotidiano escolar. Sim, e na sua opinião, em qual contexto se dá essa reforma, João? No caso do Brasil, é uma situação bastante explícita, né? Ela foi aprovada no governo do Temer, um governo fruto de um golpe, que derrubou a presidenta Dilma, sem haver motivo para isso. E o governo que se constitui a partir do golpe, ele vem com o objetivo de avançar, digamos, nas medidas neoliberais que os governos anteriores não tinham feito. Não que o PT não tenha avançado em alguns temas. Eu acho que o governo do PT cometeu vários erros, inclusive na educação durante seus governos. Mas, efetivamente, eles queriam dar um salto no aprofundamento dos ataques neoliberais. Então, o Temer assume, ele faz a reforma trabalhista, que é uma pancada nos direitos sociais, que, na verdade, retira direitos históricos dos trabalhadores, né? Precarizando as condições de trabalho, e a reforma do ensino médio é votada também durante o governo Temer. Inclusive, é importante registrar que o ministro da Educação golpista do Temer foi o Roscielli, justamente o cara que hoje é o secretário da Educação em São Paulo, que aplica a política em São Paulo, que faz lá o Corona Fest dele lá em Serra Negra para os diretores de escola, faz mais campanha eleitoral e aplica um projeto que retrocede. Ele é um dos caras que assinou a reforma do ensino médio durante o governo do Michel Temer, e agora eles estão implementando esse retrocesso. Então, o contexto de reforma do ensino médio é um contexto de retrocesso político, econômico, social no país, é um contexto pós-golpe, é um contexto que ele ganha força agora no governo conservador e reacionário do Bolsonaro, neofascista, até eu diria, né? Então, é um processo que vem. Esse é o contexto, é um contexto de retrocesso social, diminuição das lutas, enfraquecimento do movimento social dos sindicatos, e esse avanço, digamos, de políticas neoliberais inclui a reforma do ensino médio, que não melhora a escola pública, pelo contrário, ela diminui a qualidade da escola pública. Ô, João, você citou aqui um nome aqui que a gente precisa, né, conversar, né, como fala a expressão, né, na internet sobre ele, né, que é o Roscielli, né, que para mim é um dos setores, né, mais negacionistas dentro, inclusive, do próprio governo Dória, né? Eu queria que você falasse assim para o ouvinte quem é o Roscielli. Cara, o que nós conhecemos do Roscielli, ele foi secretário de Educação do Amazonas, registra-se que ele não é professor, ele não tem nenhuma trajetória na educação, ele é apenas um cara de um esquema político dos partidos, virou secretário de Educação do Amazonas. Durante o golpe, ele foi alçado a ministro da Educação, que ele foi o primeiro ministro golpista, né, do governo Temer, e a partir do Dória, como, digamos, como você mesmo falou, né, como o Dória expressou um pouco isso, ele trouxe para o governo de São Paulo, assim que ele ganhou a eleição, várias pessoas que estavam no governo do Temer golpista. O Roscielli é um cara que tem um compromisso muito explícito com o ensino privado. Você pode observar que ele virou garoto propaganda do movimento chamado Escola Aberta, que era um movimento da elite paulistana que defendia a abertura das escolas a qualquer custo, e ele foi um dos principais garotos propagandas desse movimento, que claro que tem uma interseção aí, que com certeza ele vai ter apoio desse movimento para suas pretensões políticas. Uns dizem que ele quer ser vice-governador do candidato que o Dória apoiar, outros dizem que ele quer ser deputado, mas de fato é um cara que não tem absolutamente nenhum compromisso com a escola pública, ele não escuta os profissionais de educação, não escuta a juventude,
não escuta a comunidade, ele escuta, sim, os empresários e esse movimento de escola aberta. Ele fez tudo da maneira absolutamente arbitrária e o resultado está meio estampado, né? Você pode pegar, desde que ele chegou no governo, ele criou ou construiu ataques, digamos, aos direitos dos trabalhadores e, consequentemente, à qualidade da educação. Durante a pandemia, ele foi um cara que bancou o Centro de Mídias SP, né, que é um aplicativo, que inclusive foi denunciado que quem construiu o aplicativo é o mesmo grupo que construiu os aplicativos bolsonaristas. Nunca se explicou isso, quanto gastou, quem é exatamente que administra isso. E ele tem avançado com vários ataques, né? Por exemplo, a gente tinha uma tradição na escola pública que os conselhos de escola são conselhos deliberativos. Então, todas as políticas educacionais que vão ser aprovadas na unidade escolar passam pelo conselho e por um debate que inclui a comunidade, os estudantes, os professores, né, a direção, a gestão, o próprio governo pode opinar, o próprio sindicato tem direito de participação nesses eventos, e ele simplesmente transformou quase 1.000 escolas em PEI, onde pelo menos metade dessas escolas foi imposições do governo. Teve vários casos que os conselhos aprovaram o contrário, e o governo mesmo assim foi aplicando, e o judiciário paulista, infelizmente, por ser absolutamente atrelado aos governos do PSDB, manteve as decisões do governo até agora. Então, é um cara completamente autoritário, o grande compromisso que ele tem é com as empresas privadas de educação, com esse movimento de escola aberta, que é um movimento de gente endinheirada de São Paulo, que não reflete a realidade dos estudantes e da comunidade que é atendida pela escola pública. É uma tristeza, assim, uma tristeza ter um secretário de educação no maior estado do país que não tem compromisso com a escola pública. Isso é um crime, na verdade, contra a educação, e o Rosselli é parte desse projeto. Foi parte do projeto golpista e é parte do projeto radicalmente neoliberal que se aplica aqui no estado de São Paulo. Tanto é que o próprio projeto do Dória, que está tramitando, né, ia votar ontem, não conseguiu votar, não conseguiu maioria ainda, vai marcado para o dia 13, a gente está em luta para ser 26, inclui retrocesso aos direitos dos trabalhadores em educação. E é um criminoso, assim, porque não é possível que um secretário de educação apoie retrocesso nos direitos sociais dos educadores. Sendo que, só para concluir, eu não sei se você sabe, Guilherme, os professores sabem, né? Mas só para todo mundo saber, os professores de São Paulo recebem menos que o piso nacional, né? Então, os professores em São Paulo têm uma complementação salarial para poder receber o piso nacional. Quando foi instituído o piso, os governos do PSDB de São Paulo se vangloriavam de São Paulo pagar 5 vezes mais que o piso. Hoje, São Paulo já paga menos que o piso nacional e é um dos piores salários do país. Praticamente todos os estados do Brasil, mesmo o estado com menos dinheiro que São Paulo, tem uma remuneração superior do que o estado de São Paulo no magistério. Ô, João, só para dar um panorama de como está a situação hoje, né? As escolas reabriram, né? Como está essa situação de infectados, né? Se teve alguém que infelizmente faleceu aí nessa reabertura, né? O que a POSP tem recebido de denúncia? Então, na verdade, o governo reabriu as escolas em tese desde o ano passado, ainda de agosto do ano passado já abriu as escolas, só que abriu de uma maneira precária, porque não havia a obrigatoriedade da presença e todos os profissionais que eram um grupo de risco, vamos dizer assim, não precisavam ir para a escola. Óbvio, né? No mínimo isso. Mas aí, esse ano, eles tentaram reabrir com mais força. O que acontece hoje é assim, primeiro, tem uma regra para a abertura da escola, que a distância entre os estudantes é de pelo menos 1 metro. Então, em média, as escolas têm, no máximo, média não, o máximo que a escola tem é 50% dos alunos frequentes, por conta que não cabe no espaço físico a totalidade dos alunos, né? O governo poderia ter uma política mais otimista, vamos dizer assim, de reduzir alunos por sala de aula, porque resolveria parcialmente o problema da pandemia, responderia positivamente ao tema da pandemia e, principalmente, responderia a uma reivindicação histórica nossa, que salas com menos alunos têm mais qualidade de educação. Com 40, 45 alunos é muito complicado. Então, reabriu. Tem vários casos de contaminação nas escolas, ou até de surto, né? Porque os professores estão vacinados, os estudantes, dependendo da idade, alguns têm a primeira dose tomada. Mas aconteceu alguns casos de surto, de fechamento de escola. Existe uma política do governo que é ruim nesse aspecto, que muitas vezes o professor ou o estudante contamina
E eles mantêm a escola aberta, alegando que não tem necessidade de fechar, porque o que diz o protocolo é que se tem um contaminado, quem teve contato com a pessoa contaminada tem que fazer o teste. O problema é que os postos de saúde não autorizam fazer teste se você não tem sintoma. Então, é comum acontecer isso, né? Tem um caso na escola, o professor sai e vai até o posto de saúde e diz, ó, tive contato com um outro professor ou com um aluno contaminado. O posto de saúde fala, você não tem sintoma, vai para casa e fica de boa aí. E isso significa que as pessoas seguem trabalhando, correndo risco. Teve pelo menos 200 casos que a gente houve denúncia de casos de professores e estudantes contaminados. Há uma redução, houve mais mortes no período anterior do que agora, de professores. Acho que fruto, com certeza, da vacinação, né? Mas tem bastante caso, tem pelo menos um óbito que a gente sabe, né, de um estudante, inclusive, uma fatalidade que terrível, mas que a gente sempre acha que podia ser evitado se tivesse uma postura mais firme do governo em relação a isso. Passou quase 2 anos de pandemia, o governo não garantiu computador, celular, tecnologia para os estudantes poderem estudar, abriu a escola de maneira precária, e a educação está comprometida, né? Porque você tem metade dos alunos numa semana, metade na outra, e tem sempre o medo, o risco. É uma situação que, infelizmente, não tá resolvida ainda. Mas é isso, está abrindo, a gente está acompanhando, nós estamos na escola também acompanhando as situações todas, mas eu acompanhei esse caso, um caso desse. A professora passou 15 dias afastada com Covid, mas os professores tiveram contato com ela, foram ao posto de saúde, não conseguiram fazer o exame, voltaram e, bom, por sorte, ninguém se contaminou. Porque se tivesse mais alguém contaminado, já seria uma situação em série ali na escola. Já passou os 15 dias, a gente está imaginando que ninguém se contaminou, que não existiu mais casos até agora. Se contaminou, não teve sintomas, né? Que é uma situação também grave. Sim, Mas é isso. para a gente fechar esse bloco e dar continuidade à nossa conversa, João, né, eu queria que você falasse, na sua opinião, quem está por trás dessa reabertura que é ainda insegura. Não, com certeza, eu falei aqui, eu citei o Escola Aberta, que é um movimento de gente endinheirada de São Paulo, e a gente endinheirada mesmo, né? Porque os filhos das pessoas se movimentam das escolas particulares. E o governo de São Paulo tem tido uma postura bastante agressiva pela abertura das escolas. Eles querem demonstrar que São Paulo tudo funciona e etc. Então, é meio aquela combinação, né? Por mais que o Dória fez um discurso bastante radical, digamos, antinegacionista, né? Quando ele defendeu a vacina, né? Fez o convênio do Butantan com a empresa chinesa para poder fazer a Coronavac, na prática, ele teve uma conduta até aqui negacionista, apesar, digamos, do mérito do acerto em relação à vacina, completamente negacionista, porque ele sempre se orgulhou de dizer que 70% da economia de São Paulo nunca parou, e agora praticamente tudo aberto, já o estádio já reabriu, ontem teve público no estádio, 30%, vai ter em novembro agora 100% do público no estádio, querem a partir de novembro liberar as máscaras e está indo contra a orientação de quem entende do assunto, porque é verdade que tem uma redução, ainda bem que tem, a vacinação está avançada, isso é uma vitória da sociedade brasileira, mas não tá garantido nada. Então, eu não tenho dúvida que quem forçou a abertura das escolas foram as escolas privadas, em primeiro lugar, que tinham interesse econômico, né, porque tá tendo uma evasão pela crise econômica, mas também por estar em aulas online. Então, houve uma pressão das escolas particulares e o governo de São Paulo e o Rosselli atenderam exclusivamente os interesses dos donos de escolas particulares, os interesses do capital da educação e não os interesses da população e da comunidade. João, são, né, vários assuntos aqui, né, que precisam ser debatidos, né? E um desses assuntos é a questão da PEI, né? Eu queria que você desse um pouco, explicasse aí para o ouvinte o que é essa PEI e qual que é a posição sua, né, do sindicato em relação a esta medida. Então, o programa Ensino Integral, né? Primeiro, assim, há uma demanda, uma reivindicação histórica dos movimentos sociais, dos movimentos sindicais, pela ampliação da permanência dos estudantes na escola. Essa é uma pauta nossa. A gente sempre teve a defesa de que se ampliar a permanência do estudante na escola, você pode ter mais aprendizado, você garante mais desenvolvimento dos estudantes.
O que o governo fez, e o problema da PEI em São Paulo, não é nem o problema central da ampliação do tempo de permanência. É que o formato de escola PEI que foi aplicado em São Paulo, ele tem vários dramas, né? O primeiro drama é que ele é completamente excludente, porque ao você transformar uma escola regular em escola PEI, o estudante que fica na escola, ele passa a cumprir uma jornada integral, né? Das 7 da manhã até as 16 horas. Tem variações, né? Tem escola que é das 7 às 13, tem 2 turnos, tem algumas variações. Mas, efetivamente, nós tivemos nas periferias de São Paulo uma situação que a pandemia agravou, que é o aumento do desemprego, da miséria e da situação de miserabilidade mesmo da população. Então, o que acontece? Uma parte muito grande dos estudantes, mesmo assim, estudante de 7ª série, 8ª série, 8º ano, né? Agora 9º ano, eles muitas vezes têm que cuidar do irmãozinho mais novo. Ele vai para a escola de manhã, o irmão também vai, depois ele fica em casa à tarde cuidando do irmão mais novo, porque o pai e a mãe têm que trabalhar. E quando é um pouquinho mais velho os estudantes, o próprio estudante tem que trabalhar, né? Fazer alguma atividade para poder tentar manter as condições em casa. Isso é um drama social absurdo, né? Você imaginar que uma criança com 13, 14 anos tem que cuidar de uma criança menor, ou com 15 anos, 16 anos tem que trabalhar, mas é a realidade social do Brasil. Ao criar a escola PEI, o governo praticamente expulsa esses estudantes das escolas, porque eles não conseguem se adaptar a uma jornada maior, porque ele tem essas tarefas para fazer. O governo poderia ter uma iniciativa de garantir bolsas para esses estudantes, algum incentivo financeiro para poder manter a escola? Podia, mas ele não faz. Não faz. A bolsa que ele criou é uma bolsa fake agora, que é com uma cobrança absurda para muito poucas pessoas. Então, na prática, acontece assim, cada escola que se transforma em escola PEI, ela passa a atender metade dos estudantes que atendia antes. Então, por ser um processo que ele é excludente, não temos como apoiar. Ninguém que defende uma escola inclusiva pode apoiar um projeto que seja excludente. Então, esse é o primeiro elemento, né? Absolutamente excludente. Há um segundo aspecto que tem a ver com o contrato dos professores, porque os professores, mesmo concursados e efetivos, que vão trabalhar no APEI, eles passam a ter uma designação e estão submetidos a um outro contrato de trabalho em troca de uma gratificação salarial. Isso é outra situação que é escandalosa, porque a rede tem os professores concursados, eles deveriam poder trabalhar, e nós sempre defendemos que quem tivesse dedicação exclusiva ao magistério tinha que ter uma complementação salarial, não uma gratificação, mas uma incorporação salarial do valor superior, como tem nas universidades, como tem nos institutos federais, como várias instituições têm um valor diferenciado para quem tem dedicação exclusiva. Ele não faz isso, ele cria esse mecanismo onde o governo consegue, por um lado, controlar o trabalho docente, porque se o professor não faz exatamente aquilo que o governo determina, ele pode ter cessado a designação e tem que sair dessa escola PEI, portanto, perde a gratificação. É um projeto que é excludente, porque reduz a quantidade de estudantes nas escolas. E sem contar que foi aprovado com total desrespeito, porque muitas comunidades, antes as PEIs eram nas regiões centrais da cidade, então esse tema, digamos, da evasão era menos forte. Ao expandir para as periferias das grandes cidades, isso atinge de forma muito violenta a comunidade. Então, é um projeto completamente excludente. O governo fez uma interpretação, porque acontece, o Plano Nacional de Educação determina que até 2024, metade das escolas sejam em período integral e que atendam pelo menos 25% dos estudantes. Então, a gente já sabe, né, que se eu tiver metade das escolas integral atendendo 25% dos estudantes, eu terei outra metade das escolas atendendo 75% dos estudantes. Eu vou estar lotando algumas escolas em detrimento de algumas com menos alunos. Isso é um problema real que tem, e essa evasão é o maior drama que tem nas escolas PEI. É isso. Na verdade, a gente é contra o projeto PEI, não somos contra ampliar a permanência dos estudantes, mas somos contra esse projeto porque ele é excludente em relação aos estudantes, ele é irresponsável e autoritário em relação ao contrato de trabalho dos professores, porque você perde completamente a autonomia pedagógica que é necessária para o exercício efetivo da educação, do aprendizado. E acho que deve ser acho que é importante a gente conversar, né, de alternativas. A POSP, né, ou pelo menos a corrente da qual você faz parte, apresenta uma proposta alternativa a esse projeto do PEI? A gente sempre defendeu na escola a ampliação da permanência dos estudantes,
que diante da situação de alta miserabilidade, eu vou chamar assim, de uma parcela muito grande dos estudantes, o governo tem que ter, conjunto com a ampliação da permanência, políticas sociais efetivas, né? Que eu falei. Então, você ter bolsa, ter alimentação, você ter mecanismos que permitam que o estudante estude, é fundamental. Então, só é possível ampliar a permanência se eu garantir algum tipo de investimento de bolsa mesmo para os estudantes, para eles poderem ficar na escola, poder se dedicar à educação e poder manter essa ajuda que tem em casa. Porque a desigualdade social no Brasil é muito grande, né? E nas escolas do Estado, na periferia, isso é gritante. Então, teria que ter isso. Dois, a gente é contra a designação, nós chamamos que os professores que trabalham em escolas de tempo integral tem que ser igual a todo mundo, uma atribuição regular com todo mundo. E o que nós defendemos em relação ao plano de carreira dos profissionais é que quem tem dedicação exclusiva na rede tenha uma gratificação para isso. Não uma gratificação que se incorpore ao salário, como acontece nas escolas, institutos federais, como acontece nas universidades. Isso significa um investimento real e efetivo. Essa é a única forma. E tem um terceiro elemento que tem a ver com o currículo, que eu nem toquei muito nele, mas o currículo que vem para as escolas PEI também já é muito direcionado, o que eles chamam dos itinerários formativos, né, das habilidades e competências. Isso é um mecanismo num sentido de você reduzir o conteúdo programático da escola e responsabilizar o estudante pelo seu desempenho na vida, né? Coisa que não tem responsabilidade. Não é possível uma pessoa 90% dos estudantes que são muito pobres, ela tem uma escola precária, ter baixa formação, vai ter um emprego precarizado. Isso não é responsabilidade das opções do estudante. Essa é uma responsabilidade de uma política pública completamente desigual, que é forte no Brasil. Então, o que a gente defende em relação sim existir escolas de tempo integral, ampliar a permanência dos alunos na escola, com um currículo que seja, de fato, um currículo que garanta o aprofundamento do conhecimento científico, cultural, artístico, tecnológico nas escolas, que os professores não sejam designados, assim, sejam efetivos, concursados, com direitos estabelecidos, com salário, com remuneração de qualidade e com investimento no estudante, ou seja, com garantia de bolsa se for necessário. Mas vai gastar muito. Não vai gastar muito, educação não quer gastar, é um investimento na população, investimento nas pessoas, igual tem que ser investimento no SUS, na saúde pública, na escola pública, para que a gente possa ter um país menos desigual, vamos chamar assim, tá? Porque o fim da desigualdade a gente depende de transformações mais radicais e a escola não é capaz, mas construir algum caminho de reduzir a desigualdade era possível com a política do Estado para garantir, de fato, a permanência do aluno na escola, o direito de estudar, inclusive com ampliação de tempo. Essa escola PEI que tem hoje não garante, ela é excludente, ela é meritocrática e ela ataca direitos historicamente conquistados por profissionais de educação. Ô, João, né, eu tenho uma preocupação aqui e que eu acho que é uma preocupação não somente, né, minha e principalmente de jovens que vão enfrentar essa fase, que é a fase do vestibular, né? De que maneira que essa reforma do ensino médio ou a própria PEI prejudica, né, o estudante, né, para o vestibular, né, e que forma também que isso aumenta o abismo entre o estudante da escola pública e o estudante da escola privada? Primeiro, assim, né, uma das conquistas que a gente teve, assim, os movimentos sociais nos últimos anos foi as cotas, né, que inclusive encerram em 2022. Até que iniciou uma campanha agora para, né, reaprovar uma legislação que permita a manutenção das cotas, porque isso permitiu o maior acesso às universidades públicas de camadas mais populares, né, da população preta, que foi historicamente excluída das universidades. Então, esse é um elemento que é parte do debate. A reforma do ensino médio, eles tentam empurrar os estudantes para algo que seria, eles chamam de cursos técnicos, ou Novotec, por exemplo. Alguns cursos técnicos aligerados, né, que não garantem uma formação técnica de qualidade, como existe, por exemplo, nas escolas técnicas, né? Então, um curso rapidinho, digamos, né, para poder habilitar para algum tema, e o itinerário você vai escolher um caminho, né, que é humanas, biológico, como seria, digamos, algo que você quer se dedicar mais. Isso, com certeza, traz prejuízo nos vestibulares, porque a formação
exigida nas provas do Enem é mais completa do que os itinerários que são colocados nas escolas públicas. O que o governo quer, de fato, é isso. Eles querem meio que criar um mecanismo onde o estudante ele cabe o terceiro colegial e vai trabalhar, terceiro ano do ensino médio vai trabalhar, e tem alguma, mesmo que for precarizado, e com certeza vai ampliar o abismo para as universidades. A gente está num país que o ministro da Educação fala que tem universidade demais, o presidente fala que contratou professor demais, ou seja, a gente está num país que é demonizado, digamos, a escola, o banco escolar, a universidade e a educação, e eles estão, com a política pública, efetivando isso, ou seja, garantindo que a universidade seja para poucos, porque eles acreditam que eles defendem. São Paulo diz que o contrário, mas faz a mesma política. E se você pegar as grandes escolas particulares, as escolas principais, assim, as caríssimas, as escolas que pagam até 6, 7 mil reais de mensalidade, lá se estuda a ciência, se aprofunda os conteúdos, que justamente garante o acesso às instituições universitárias. De fato, a política do Estado é ampliar esse abismo mesmo, tentar impedir a continuidade dos avanços que, bem ou mal, existiram uma parcela da população que pode estudar, né? Não foi ainda uma solução 100% adequada, mas melhorou bastante o acesso à universidade. E agora tem uma política de ataque. Com certeza, a reforma do ensino médio compromete ainda mais o acesso às universidades. Ainda que eu vou te falar uma coisa, parte grande dos estudantes tem pouca expectativa na escola pública hoje de ir para a universidade, infelizmente. Infelizmente. Porque isso já é um pouco imposto sobre eles, é como se fosse algo que para eles não dá. E que não é verdade, porque com certeza eles têm condições de estudar, mas dependeria do Estado ter uma política mais efetiva em relação a isso. Sim, isso é verdade. Ô, João, né, você cita aqui uma coisa, você cita aqui, né, duas falas, né, do governo federal, né, uma que tem do ministro da Educação em relação às universidades e outra em relação do próprio Bolsonaro, né, em relação aos professores, né. A gente está acompanhando aqui, né, acho que vocês, né, todo mundo aqui, eu, você, o cenário político nacional, né, aonde que o Dória e o Bolsonaro, né, muitas das vezes, né, se colocam como opositores. É, toda essa lógica aí que está acontecendo, toda essa política que está acontecendo na educação pública de São Paulo, mostra que o Dória e o Bolsonaro são mais parecidos do que diferentes? Com certeza, eles defendem o mesmo projeto político e econômico do país. Político não, econômico do país. Eles são a favor, ambos, né, defendem as reformas estruturais neoliberais, retroceder direitos do conjunto dos trabalhadores. Tanto é assim que você vê que a PEC 32, que tramita em Brasília, que é a reforma administrativa, que pressupõe reduzir salário de servidor, contratar fura-greve, que é algo que é inconstitucional, tem apoio do Dória. O próprio Dória fez aqui em São Paulo o PLC 26, que inclui isso. É algo completamente inconstitucional, mas está lá, que se tiver greve, vai contratar a fura-greve. Isso é um escândalo, porque é um desrespeito à Constituição e aos direitos democráticos do país. Então, eles têm uma política muito parecida, o que talvez tenha uma diferença é que o Bolsonaro, ele nitidamente quer ser um ditador, ele quer dar um golpe, ele não tem força social para isso, ainda bem que não. E nós estamos na luta para que ele não venha a ter essa força social. Talvez aí tenha uma diferença, mas a política econômica deles é muito parecida, defendendo o interesse dos grandes empresários, defendendo o interesse dos banqueiros, defendendo os grandes interesses econômicos da grande burguesia brasileira. Eles são muito parecidos. Ele foi eleito com o tal do Bolsonaro, né? E cada vez mais, por mais que ele se distanciou, talvez o momento de distanciamento foi no início da pandemia, em relação à vacina, a política efetiva em São Paulo é muito parecida com o Bolsonaro, ele reaparece permanentemente nas políticas do governo aqui em São Paulo. Ele está tentando se cacifar como uma terceira via, vamos chamar assim, né? É que eles se chamam assim, como uma alternativa ao Bolsonaro e ao Lula, né? Que está despontando nas pesquisas como grande favorito nas eleições, né? Considerando que tem eleição, que se chegue tudo tranquilo até 2022. Mas o Dória, na verdade, ele tem a política econômica dele é a mesma política do Bolsonaro. O Paulo Guedes poderia muito bem ser o ministro dele, num governo dele, porque as políticas econômicas são absolutamente iguais. Eles têm talvez uns costumes, né? Eles têm algumas divergências, mas
são mais parecidos do que diferentes, com certeza, na relação com a população e na relação com os direitos sociais e com as condições de vida. Tanto é que São Paulo é o estado que mais tem contaminados e mortos da Covid, é o estado mais rico do país, que professor não recebe abaixo do piso, e mesmo na saúde agora eles estão propondo desanexar a insalubridade. 40% do salário do servidor da saúde, que está de frente aí, é insalubridade, que já é indexado pelos índices inflacionários oficialmente, eles querem desindexar, porque significa que vai ter a médio prazo uma redução do salário dos servidores da saúde. Isso é o Bolsonaro falando mais alto, com certeza absoluta. Ô, João, né, pro ouvinte que entender o que seria essas reformas neoliberais que você cita aqui tanto, acho que seria importante explicar, que talvez tenha alguém que não escute, né, que escute e não entenda, né, esse termo, né, para a gente falar uma linguagem mais popular. Eles fizeram... Quais foram as reformas neoliberais até agora aprovadas, assim, teve mais impacto na vida dos trabalhadores? Foi a reforma trabalhista, que tem como objetivo reduzir direitos. Ou seja, até a Constituição de 88, houve muita luta no país para poder regulamentar os direitos. Ou seja, os empresários poderiam contratar desde que garantisse o pagamento do fundo de garantia, 13º, foram várias conquistas. O piso salarial foram conquistas dos trabalhadores e estava tudo na legislação. O que eles fazem é aprovar medidas que reduzem os direitos sociais dos trabalhadores. Então, a reforma trabalhista reduziu brutalmente os direitos conquistados pelos trabalhadores. Teve a reforma da Previdência, que é um escândalo total, porque ampliou muito o tempo de trabalho e de contribuição necessário para aposentar, que é rompendo um pacto que se estabeleceu anteriormente no país. E na educação, ela se expressa, por exemplo, na reforma do ensino médio, no Inova, na própria EPI, que são projetos pedagógicos que reestruturam a escola justamente para isso, para tentar nos convencer de que ser precarizado ou ser autônomo, trabalhador de um aplicativo, por exemplo, é algo bom, porque eu faço o meu horário e eu faço o meu salário, quando não é bom. Na verdade, é um contrato extremamente precarizado, e o mínimo que a gente tem que ter é garantir que a pessoa, quando vai trabalhar para alguém, tem uma carteira assinada, tem um salário, tem seus direitos garantidos. Se eu ficar doente, eu tenho meu salário. Se sofrer um acidente, eu tenho recurso de saúde. E eles estão tentando reduzir isso. Eles tentam fazer com que os trabalhadores paguem cada vez mais a conta dessa crise econômica, dando isenção fiscal para grandes empresas e, ao mesmo tempo, retirando o direito do conjunto dos trabalhadores. Isso é uma expressão das reformas neoliberais. E elas são tão anti-povo, que eu vou dar um exemplo que esse talvez seja mais draconiano, né? A Ford, no Brasil, recebeu mais de 5 bilhões de isenção fiscal e, na primeira crise, fechou as portas e demitiu todo mundo, ou seja, não tem nenhum compromisso social. Isso é inaceitável, né? O Estado dá uma isenção para a empresa, que já foi algo inaceitável, a empresa pegou o dinheiro e foi embora. Isso é um negócio que é um escândalo, isso são políticas neoliberais, ou seja, o Estado atuando para beneficiar as grandes empresas, os grandes bancos, e não fazer o seu papel, que nós achamos que seria necessário, que é atender o direito da população. Então, reformas neoliberais são isso, são reformas que retiram o direito dos trabalhadores para garantir mais lucro para as grandes empresas. Não é para garantir emprego, porque não é verdade, porque a reforma trabalhista será que com a reforma trabalhista vai baixar o custo do Brasil, esse argumento que eles usavam, que ele reduziu o direito dos trabalhadores, e vai gerar emprego. Na verdade, gerou mais desemprego, certo? Tem 15 milhões, porque, na verdade, o determinante para a ganância pelo lucro fala mais alto. Isso o Estado tem que regulamentar, né? O que o Estado tinha que agir de maneira contrária, preservar direitos, sobretaxar as grandes fortunas, para poder garantir uma distribuição um pouco mais equitativa e tentar acabar com a fome, com a miséria, que, infelizmente, voltou, né? A fome voltou ao Brasil. O Brasil, de fato, tinha saído do mapa da pobreza, no mapa da fome, agora voltou para o mapa da fome por conta de políticas neoliberais e dessa agressividade total contra os nossos direitos sociais. Certo. Ô, João, eu tenho uma preocupação em relação à questão da reforma do ensino médio. De fato, eu concordo tudo com o que você coloca.
né? Mas a minha preocupação é o seguinte, né? Eu que já fui professor, acho que você sabe disso, né? Que a gente já se conheceu aí, se trombou aí nas assembleias da POSP, é, que é o seguinte, pelo menos eu via a escola, João, como um ambiente muito autoritário para o aluno, né? Que o aluno não se sentia, né, como fala, não se sentia pertencente à escola, não encontrava sentido na escola no que ele estava vendo, né? Tanto é que convenhamos, as pochilas do governo do estado de São Paulo são horrorosas, para não falar outro termo aqui, para não ser censurado pelo YouTube, né? Então, a pergunta que eu faço para você é o seguinte: como dar uma resposta em relação a essa estrutura autoritária? Porque, assim, a sensação que eu tenho, às vezes, em relação à reforma do ensino médio, né, de passar uma falsa sensação, principalmente para o estudante, que agora essa estrutura autoritária da escola está mudando, e a gente sabe que não é muito bem verdade, né? Eu queria que você dialogasse com esse ponto. Não, eu concordo com você nos dois aspectos. Primeiro que o governo se apoia nessa, digamos, nessa sensação de não pertencimento de parte dos estudantes em relação à escola, para poder aprovar uma reforma onde eles mudam tudo para manter tudo como estava antes, né? Ou seja, você dá a impressão de que o estudante tem escolha. Não tem, né? Porque ele pode escolher o que ele quiser, quem decide o itinerário é a escola, não é o estudante. O que eu acredito é assim, a educação só se realiza com espaços profundamente democráticos. Então, a existência do Grêmio Livre, verdadeiramente livre, é necessário. Eu falo verdadeiramente livre porque os Grêmios Livres foram uma conquista democrática diante dos centros cívicos, né, da época da ditadura, que eram muito controlados. O problema é que o Estado e o governo passou a controlar boa parte dos Grêmios Livres. Então, os estudantes têm que ter direito de organização, tem que ser ouvido, tem que ser construído com eles desde o regimento escolar, né, a formação na escola, porque isso facilita as relações, né? A gente sabe que quem está na escola, a gente sabe que se eu consigo construir relações com os meus estudantes além da sala de aula, não que eu preciso ser amigo deles, passear com eles, mas se a gente tem a gente assiste um filme junto na escola, se tem um campeonato de futebol junto, se isso cria relações que facilitam e melhoram o cotidiano do dia da escola. Mas depende de ouvi-los, de ter espaço democrático. Isso é um fato. A escola ela tem se transformado cada vez mais num caminho autoritário. Você citou as cartilhas. A cartilha é uma expressão de autoritarismo, um desrespeito completo aos estudantes e aos profissionais, porque o governo, a Constituição lá atrás, ela, num certo sentido, se expressou aquilo que era um desejo nosso, né? Que você pode usar vários projetos pedagógicos diferentes, você tem que ter o conteúdo básico, mas você pode usar livros diferentes a partir da realidade dos estudantes. E com a imposição das cartilhas, e principalmente a vinculação do bônus do professor à prova do SARESP, que é a prova que o aluno faz, e o conteúdo da prova do aluno é o que está na cartilha. O professor, se quiser ter aumento de salário com a prova mérito, tem que fazer uma prova com o conteúdo da cartilha. Ou seja, ele praticamente impõe, ainda que ele não diga isso, porque a lei não permite, ele impõe um controle educacional, e isso tira completamente a liberdade pedagógica, que é a principal liberdade que tem na escola, né? E tem que ter respeito pelos alunos. O Paulo Freire sempre falava da necessidade de se ter autoridade em relação aos seus estudantes, né? Mas a autoridade você conquista com conhecimento, com uma boa aula, com sabedoria de interação com os estudantes, e não... E a autoridade tem nada a ver com autoritarismo, né? E a escola, infelizmente, se transformou num espaço muito autoritário. Autoritário em relação a professores, muitas vezes, e principalmente aos alunos, que é o polo mais fraco, vamos dizer, nessa relação toda. Eu acho que essa é a batalha. Assim. O governo, o Estado criou o mecanismo antidemocrático da escola e ele usa, não funciona bem, vamos mudar. É verdade que não funciona bem, mas o projeto que eles estão propondo mudar também não vai funcionar. Porque ele tem outro objetivo, né? Que não é, de fato, o aprendizado, mas sim responsabilizar cada um pelo seu fracasso, vamos dizer assim, pelo seu sucesso. E, infelizmente, a gente sabe que a maioria vai fracassar.
Então, eu acho que lutar pela radicalizar a democracia na escola, que é ter grêmio livre, ter conselho de escola realmente eleito, onde os pais elejam, os alunos elejam, os professores, que funcione, que debate, que construa opinião e que se respeite as decisões, é algo fundamental. Mas até a criação das escolas PEIs foi desrespeitado, porque vários conselhos votaram contra e mesmo assim o governo impôs, através de plebiscito falso, só notava a opinião dos pais que concordavam. Tem vários casos assim que a gente, inclusive, está judicialmente disputando. Mas eu concordo com você, eu acho que as escolas hoje, os alunos se sentem distantes, os estudantes se sentem um pouco, uma parte não pertencente, mas a pandemia, num certo sentido, está dando uma certa euforia, porque eles querem voltar, né? É um espaço de convivência, um espaço de interação que muitas vezes é o que eles têm para fazer, né? Mas é isso. Ô, João, eu queria que você explicasse aí. Guilherme, mas é um pouco o que eu penso. Certo. Eu queria que você explicasse aí um pouco, principalmente para o ouvinte que não é da área da educação pública do Estado, o que significa, né, esses SARESP, né? Porque O SARESP é uma prova. É uma das coisas mais absurdas que eu já vi, né, enquanto eu dava aula. Os estudantes eles são submetidos ao final dos ciclos, né, a uma prova, uma avaliação externa, a prova vem pronta, um pacote, como se fosse um concurso, e isso você aplica aos estudantes, né? Tem a prova Brasil, né, que é a prova nacional, e tem a prova tem a prova estadual aqui de São Paulo que faz o SARESP. Na verdade é isso, é um sistema de avaliação. O SARESP é um sistema, o SIG significa Sistema de Avaliação e Rendimentos do Estado de São Paulo. O SARESP é Sistema de Avaliação e Rendimentos do Estado de São Paulo, onde o aluno é submetido a uma prova e aquela nota da prova vai dizer se aquela turma, né, o terceiro A, terceiro B, eles estão com uma nota melhor ou pior do que o ano anterior. O governo faz uma tabelinha que ele diz assim: se a escola tem nota 5, ela tem o objetivo de ter 5,5 na prova do ano seguinte. Então, o aluno faz a prova e tem que ver se ele conseguiu atingir. Se o aluno tiver 5,5, aí beleza, a escola vai ter um bônus em matéria de salarial para os professores. Se não tiver, não vai vir esse bônus. O problema do SARESP é que é uma avaliação externa, ela é absolutamente irresponsável e não garante medir o aprendizado, se é que existe um mecanismo efetivo de medir o aprendizado. Um profissional, um professor que está na sala de aula, uma professora que está na sala de aula todos os dias com os estudantes, a gente faz avaliação todos os dias, né? Tem a prova, que é uma avaliação mesmo, mas não é só isso. O dia a dia você faz uma aula, você faz uma atividade na sala de aula, você debate, você constrói o conhecimento. Então, a avaliação é um processo, né? Um processo de onde o aluno, o conhecimento que o estudante tinha, o conhecimento que ele adquiriu nesse caminho. E também para o professor também, né? O professor se avalia também o que ele aprende, o que ele desenvolve nesse processo. Esse é o único processo real de aferição do aprendizado. Uma prova externa, ele avalia o momento, não avalia, de fato, um conjunto. Então, o SARESP é um sistema de avaliação e rendimento do Estado de São Paulo, que tem, na verdade, o objetivo de apresentar índices. O governo sempre força para melhorar as notas, para apresentar o Estado melhorou tantos pontos no índice. O problema é que melhora, depois piora, porque é um ciclo permanente de melhora e piora, não tem uma constância, porque a política pública na educação é uma agressividade em relação, principalmente aos estudantes, né? Com salas superlotadas, né? Com essa dificuldade do tempo escolar e, como você falou, com muitas vezes falta de democracia, porque a democracia, o sentimento de pertencimento é algo necessário para desenvolver o aprendizado. O SARESP é isso, é um sistema de avaliação e rendimento do Estado de São Paulo, que é uma nota de uma prova que os alunos submetem uma vez por ano. Ô, João, agora vamos entrar no nosso bloco final aí da nossa entrevista, né? Perguntar em relação ao sindicato. Primeiramente, né, quais são as medidas que o sindicato vem tomando, né, em relação a todos esses ataques, a AP, a reforma do ensino médio, e se o sindicato vem respondendo à altura ou você acha que ele está deixando a desejar? O sindicato, assim, tem dois momentos, né? No início da pandemia, a atitude foi lutar pelo fechamento das escolas, foi a primeira iniciativa que a gente teve e acabou fechando mesmo as escolas todas. Quando houve a reabertura irresponsável, houve um momento de greve sanitária,
que era a defesa da manutenção das aulas online, mas contra as aulas presenciais, porque significava colocar muito em risco, isso no auge da pandemia, com baixa vacinação ainda. A greve durou um tempo, a gente suspendeu depois a greve e segue uma luta aí. Hoje a luta principal é tentar barrar a PLC 26, que é um ataque grande aos direitos dos trabalhadores, mas tem muita coisa para trás. Eu não tenho nenhuma dúvida que você conhece a minha opinião. Acho que o sindicato deixa muito a desejar. Eu sou parte da direção do sindicato, tenho uma opinião crítica ao setor que é a maioria na direção do sindicato, e acho que deixa muito a desejar, porque o sindicato, assim como todas as instituições, acabaram se distanciando um pouco e acabam muitas vezes não refletindo o cotidiano da escola, o dia a dia da escola. Acabam se pautando por outros temas diferentes. Acho que o sindicato deixa a desejar, por um lado, mas quando age, também tem dificuldade de organizar a categoria nesse momento. É uma fase bastante complicada que tem. Mas acho que o sindicato pode fazer muito mais. Isso acontece no Estado, isso acontece na Prefeitura, vai ter um ato hoje contra o Sampaprev 2, onde o sindicato vai ter um ato quase que de todo mundo, menos o Sindicato da Educação Municipal. Então, acho que é isso. Acho que é possível um sindicato mais atuante, um sindicato mais colado no cotidiano da escola. Eu entendo que os retrocessos sociais atingem todos os sindicatos, mas a única forma que nós temos de tentar suprir a deficiência dos ataques que a gente vem sofrendo, da demonização que o governo tem feito em relação aos sindicatos, estar no cotidiano da escola. Você tem que estar no dia a dia com os professores organizando. Isso, com certeza absoluta, a POSP deixa a desejar, ainda que é um sindicato bastante combativo, se você considerar a média dos sindicatos brasileiros. Mas é possível melhorar bastante, com certeza, Guilherme. Do sindicato, né? O ano que vem tem eleição do sindicato, espero que a categoria eleja um projeto que permita organizar melhor a categoria para defender a escola pública. Tomara, né? Ô, João, uma coisa que me chamou a atenção e que está me incomodando, que me incomoda muito, né? É a Maria Isabel de Noronha, né? Mais conhecida como Bebel, né? Ser deputada estadual e, ao mesmo tempo, né? Ser presidente da POSP, né? Pode isso, Arnaldo? Então, aqui que eu vou dizer para você, do ponto de vista legal, pode. O Estatuto do Sindicato não impede que ela acumule a presidência do sindicato com o fato de ser deputado estadual. Minha opinião, eu acho um erro. Acho que ela tinha que ter tido, quando ela foi eleita, ela tinha que ter se afastado, porque isso confunde bastante a natureza das coisas. Muitas vezes o sindicato parece que está a serviço de um mandato, e não. O sindicato é muito maior que qualquer mandato. O sindicato representa 200 mil profissionais de educação, 150 mil sindicalizados, ou seja, um sindicato forte e poderoso, e essa força social do sindicato é bom ter representantes na Assembleia. Agora, quando se confunde o deputado com o mandato, isso com certeza cria um problema bastante grave de representação. Muitas vezes o sindicato parece que está vinculado ao mandato, que não é o fato, não é verdade. Então, eu sou contra que as pessoas, quando assumirem... Eu sou a favor, radicalmente, que os trabalhadores se candidatem, disputem as eleições e se elejam. Acho fundamental, porque senão fica só aqueles burgueses lá contra os trabalhadores. Acho que é importante ter trabalhador eleito. Mas quando o trabalhador consegue um mandato parlamentar, ele deve se afastar do sindicato. Acho que é legal participar das assembleias, legal participar dos movimentos, mas se afastar para não haver essa possível contaminação dos espaços. Eu acho que, como uma decisão equivocada da Bebel, ela fica na presença do sindicato lá. Acho que ela tem que sair, espero que ela saia agora na próxima eleição, já que ela não saiu até agora. Mas, infelizmente, não existe claramente nada que impeça. Ela está nas duas funções. Ainda que eu tenha uma opinião que seria errado, né? Acho que os nossos parlamentares da esquerda, dos trabalhadores, eles têm que ser licenciados, se não sair, né? Quanto afiliado, mas ser licenciado dos cargos na direção do sindicato, inclusive para misturar as bolas, porque são duas atividades de naturezas diferentes que têm sua importância. E a oposição, né? O que a oposição vem fazendo? Quais estão sendo as batalhas que a oposição vem travando, né? Inclusive, João, perguntar se houve, né, a unificação aí da oposição alternativa com a né? Não sei se era a Chapa 3, então a Chapa 3 é do PCO, né?
Oposição combativa, agora que chama. É a oposição. Outro bloco. Com o bloco, né, de oposição. Então, houve essa unificação. O que a oposição vem fazendo? Primeiro, assim, a gente tem aqui na POSP, para todo mundo entender, quem está ouvindo, a oposição dirige muita coisa. A gente tem 93 subsedes, que são sindicatos regionais, mais de 30 são os setores de oposição que coordenam. Então, e como o sindicato é proporcional, a oposição é parte da direção do sindicato também. Então, como parte da direção, a gente tem atuado com toda a força nas subsedes, nas regiões, e mesmo estadualmente, para organizar as mobilizações, né? Ontem tivemos na LESP, vamos estar dia 13 de novo, tentando convocar a categoria. Isso é um movimento que tem a ver com a luta direta do governo contra o governo. Em relação às oposições da POSP, eu sou um radical defensor da unidade de todas as oposições. Acho que não existe nenhum cabimento que as oposições se dividam, sendo que a gente tem uma base programática comum, que é a defesa de um sindicato radicalmente democrático, voltado para a base, sem personalismo, e que possa reconstruir, digamos, o tempo áureo da POSP. Isso é possível fazer com uma reconfiguração, trocando mesmo as pessoas. Eu acho que a oposição tem que se unificar. É uma tarefa que está posta ainda. A eleição do sindicato vai ser em março, o Guilherme, do ano que vem, por conta da pandemia, né? Foi adiada a eleição, e então ano que vem vai ter eleição, está certo que vai ter, está confirmado. E daqui eu acho que é um desafio. Acho que o desafio é organizar a categoria para seguir lutando por direitos, para não perder direitos, né? Que é essa luta é mais forte para não perder do que para ganhar, infelizmente, que é essa situação. E eu acho que se mudar a direção do sindicato, a gente pode dar uma nova perspectiva de luta para a categoria. Claro que só é possível vencer o sindicato se unificar a oposição. Então, não faz sentido que nenhum setor que verdadeiramente seja oposição não queira se unificar nesse processo, porque existe uma base comum para ter uma chapa unificada e poder disputar o sindicato ano que vem. Essa é a batalha, Guilherme. Não está decidido que vai ter chapa unificada, mas essa é a batalha. E da nossa parte, né, o setor da oposição que a gente representa vai estar lutando com todas as forças para isso, com certeza absoluta. Agora, para finalizar o nosso papo, João, né, eu queria que você fizesse um balanço aí da participação da POSP e a participação dos professores no dia 2. A POSP, nesse aspecto, a gente tem conseguido, de forma unitária no sindicato, ser parte da convocação, né? Não só de botar balão lá, mas de convocar, de externar nos materiais do sindicato a necessidade da luta pelo Fora Bolsonaro. Nós fizemos bastante campanha, tinha muito professor na Avenida Paulista, no caso aqui de São Paulo, mas também tinha bastante professor em alguns atos que existiram no interior de São Paulo. Eu acho que é uma categoria, com todas as dificuldades que passa, eu tenho a sensação que a ampla maioria do professorado é pelo Fora Bolsonaro. Não vou dizer que é unanimidade, porque não tem unanimidade em lugar nenhum nesse país mais, mas a ampla maioria defende a saída do governo porque entende que esse é um governo de retrocesso, um governo que atenta contra a democracia, atenta contra direitos sociais e tem que ser tirado imediatamente. Mais um ano de Bolsonaro vai representar, não é ele que vai se desgastar para as eleições, mas é a população que vai passar mais fome, mais miséria, mais dificuldades nesse um ano. Então, eu achei que teve uma boa participação do professorado paulista no dia 2. Eu acho que tem um engajamento da categoria na campanha pelo Fora Bolsonaro. Claro que dentro dos limites do que tem sido a campanha, né? Não é algo ainda explosivo, que tem milhões na rua, mas eu acho que a gente pode tentar acumular para chegar até lá. Eu acho que a gente tem uma boa participação. O professorado está, em sua maioria, pelo Fora Bolsonaro, e uma parte significativa foi para as ruas nesse dia 2. Então, maravilha aí, João, né? Estamos aqui encerrando mais uma entrevista aí do canal Mesa de Debates. Quero primeiramente agradecer aí a sua participação, né? Gostei bastante aí do nosso papo e passo aí a bola aí para você fazer as considerações finais. Não, eu que agradeço, Guilherme, pela oportunidade de conversar. Eu acho que é sempre importante tentar divulgar um pouco esse debate, em especial na educação, né? Que é um setor necessário para o país poder se desenvolver e tão atacado nos últimos anos. Eu quero agradecer muito a oportunidade de poder conversar com você, conversar com os ouvintes e até a próxima. Então é isso aí, né? Mais uma vez agradecendo ao João, agradecendo a você que estiver assistindo esse vídeo. Vão lá e se inscrevam no canal, podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Curta esse vídeo,
né? Comentem, né, o vídeo do João, se concorda, né, com o João, ou também se discorda também, né? Vamos fazer esse debate, né? Compartilhe nas redes sociais, Facebook, Instagram, né, Telegram, WhatsApp, né? E também curta a nossa página do Facebook, podcast Mesa de Debate de Tudo Um Pouco, para poder acompanhar, né, as publicações dos vídeos. E também siga a gente no Instagram para poder acompanhar nossas divulgações, né, algumas lives que a gente faz, né, para ficar atento a tudo que a gente está postando. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos e até a próxima. Fui!